Começa falando de saúde, estava com saudades dele. Aliás, esse é um assunto que certamente você já ouviu. Inclusive, a gente fala aqui no programa diversas vezes dos benefícios dos ômegas. Mas, quando a gente fala benefícios, a gente fica pensando, pô, quais são os benefícios? Hoje a gente resolveu fazer uma pauta e recapitular um pouco a ideia do porquê desses ômegas. Foi uma ideia muito legal, tenho certeza que você vai se surpreender com essas informações. Com o nutrólogo, Dr. André Weinert. Bem-vindo. Tudo bom? Tudo, você? Boa tarde, adorei, Boa tarde. tudo ótimo. Eu acho esse assunto um assunto super pertinente, porque eu acho que as pessoas têm muita dúvida, Sim. né? Inclusive porque a gente tem essas suplementações no mercado e a gente tem que ter uma ideia das quantidades para que a gente também não ultrapasse e também não tenha falta. A gente tem muita suplementação no mercado e a gente tem muito no alimento. Muito, né? Muito O alimento no é alimento. fonte de Não ômega é 3, fonte. 6 A e gente 9. consome bastante, claro. Tem pessoas que consomem mais, consomem menos. E mais importante é a qualidade, porque eles têm muitos benefícios. A gente precisa do ômega 3, a gente precisa do ômega 6, a gente precisa do ômega 9. Tá. Mas como tudo na vida, né, Carol? Sempre tem o excesso. E o excesso vai fazer mal. Principalmente entre um deles, que é o ômega 6, que a nossa dieta hoje, a dieta ocidentalizada, ela é muito carregada em gorduras saturadas e também em gordura, esse tipo de ácido graxo ômega 6, tá? Mas só para a gente entender um pouquinho, para entender o que são esses ômegas, na verdade, né? Na verdade, esses ômegas, se a gente for pegar a gordura corporal nossa, 97, 98% dessa gordura é formada por triglicérides. Certo. Tá? O triglicérides, ele é uma junção de... Ácidos graxos E? com glicerol. Com Que é a carboidrato glicose. com gordura. Isso, a glicose com ácidos graxos. Tá. Esses ácidos graxos que formam o triglicérides, eles são os ômegas, muitas vezes são esses ômegas que nós estamos falando, tá? Então a gente pode começar a dividir deixar um negócio bem simplificado. Então são substâncias formadoras do lipídio, tá? Da gordura, né? E esses ácidos Mas nem graxos... toda gordura é gordura ômega. Não, nem toda. A gente Nem tem toda. a gordura saturada, a gente tem... É mais um grupo Sim, de gorduras. é um grupo de gorduras, Tá, exatamente. perfeito. E dentro dessas denominações de ácidos graxos, a gente tem os poliinsaturados, tem os saturados e os insaturados. Dentro dos insaturados, a gente tem os poliinsaturados e os monoinsaturados. Nos poliinsaturados, a gente tem o ômega 3, o ômega 6 e o monoinsaturado ômega 9. Então eles também não são do mesmo grupo. Não, são de grupos diferentes. Então você já vai contar tudo isso. Inclusive, a gente tem 2 vídeos muito legais. A gente vai retomar um pouquinho da dieta paleo, dos homens das cavernas, para vocês entenderem essa história e entenderem que muitas vezes o que está atrapalhando é o que foi criado agora, atualmente, onde nós chegamos, com tantas novidades aí dessa indústria. Exatamente. Vamos para o vídeo, então, para a gente explicar essa história toda de ômegas. Tudo começou... Na antiguidade. Lá na antiguidade. Isso. Pare quando quiser as imagens. Esse vídeo é muito legal. Essa é uma historinha bem interessante, né? Mostrando como que era a nossa alimentação nos nossos primórdios, né? Então, quando nós começamos, nós nos alimentamos, pode parar, Parou. se quiser, ver a qualidade dos nossos alimentos, né? Então, era uma dieta muito mais bem balanceada. A gente precisa desses ômegas, ômega 6, ômega 3, do ômega 9. Pode passar. E tinha então frutinha, frutas, a carne, peixe. E com o processo de industrialização, nós acabamos mudando, né? Então, se quiser parar, a diferença do tipo de alimento que a gente consome hoje. Alimentos processados, alimentos industrializados, alimentos muito ricos em gorduras que a gente precisa, mas hoje, infelizmente, a quantidade de ômega 6 que se tem na dieta, ela é muito grande. Sério? Tá? Exatamente. Até para a gente explicar por que isso. Se quiser continuar, só para mostrar a diferença. Então, hoje são snacks, são sanduíches, o hot dog. Então, bela salsicha lá. Exatamente. Molhos, né? Os complementos. Então, isso mudou-se bastante. A cara da pessoa comendo ali, opa. O que a gente tem que entender, muito bom. a gente tem que entender assim, a gente precisa, mas a gente tem que ter o equilíbrio. Nós vamos pegar principalmente ômega 6 e ômega 3, tá? Eles, se quiser colocar até outro vídeo, acho que fica bem legal. Você vai explicando com outro, então a gente tem mais um vídeo. Eles vão agir no nosso metabolismo, né? Eles vão agir na membrana celular. Então a gente tem todas as nossas células, eles têm ômega 3 e ômega 6. Eles estão presentes e são importantes, tá? Então o ômega 6 ele vai dar uma elasticidade na nossa membrana celular. O ômega 6 e o ômega 3, eles vão participar de várias reações. Então aqui está mostrando a membrana da célula, tá? E aqui vai mostrar que aqui ele tem ômega 3 e que ele tem ômega 6, certo, tá? Nessa membrana, tá? E
Se quiser dar uma pausada. Olha que interessante. Então, exatamente. Então, o ômega 6 ele vai dar uma rigidez, eles são importantes porque eles vão formar fatores inflamatórios, anti-inflamatórios. Fatores inflamatórios nós precisamos formar, Carol. Tá. Quando a gente fala de produção de fatores inflamatórios, são fatores de proteção do nosso corpo contra eventos externos. Então, contra uma infecção, contra algum agente agressor, alguma coisa, nosso corpo precisa se prevenir. Então, tem que ter uma concentração legal de ômega 6. Exatamente, pode continuar. Porém... Tá? Então, esse ômega 6, ele vai promover a inflamação, ele vai promover a defesa, vai produzir células de defesa do nosso corpo através de inflamação. Então, a inflamação vai acelerar esse processo e o ômega 3 vai entrar, né? Essas duas, pode parar um pouquinho? Essas duas substâncias são dois tipos de ômega 3, é o EPA e o DHA. Tá, que a gente já ouve muito. A gente ouve falar bastante, são dois tipos, eles são diferentes, porém, ambos ômega 3. Quando a gente pega na bioquímica do colégio, a gente vai estudando ômega 3, ele vai se mudando conforme a saturação e conforme o metabolismo vai funcionando. Mas os dois são importantes. Os dois são importantes, são dois tipos de ômega 3. Tá? Pode continuar. Eles têm propriedades distintas, tá? Entre eles, nosso sistema nervoso central, a bainha de mielina é formada por gordura, então é super importante a gente consumir. Né? Pode pausar aqui. Então, a gente pode pegar aqui o ômega 3, ele vai fazer, entre aspas, o contrário daquilo que o ômega 3 faz. Eles vão agir por competição nessa membrana celular. Então, quando o ômega 6 ele promove a inflamação, o ômega 3 vai tentar produzir substâncias anti-inflamatórias. Entendeu? Então, assim, eles precisam estar em equilíbrio no organismo. Exatamente. Para que nenhum se sobressaia, porque a gente precisa... Dos dois, num mesmo nível, para que haja inflamação, caso uma bactéria queira invadir o organismo, mas também tenha o ômega 3 para combater essa inflamação. E por que hoje se fala muito que nós precisamos consumir ômega 3 em cápsulas? Por quê? Porque, para você ter uma ideia, o ideal, a proporção ideal é que a gente tenha mais ou menos de 5, 6 ômega 6 para 1 de ômega 3 que a gente tem que ingerir. Isso em alimentos? Isso. Só que, sabe como é a proporção de hoje? Às vezes chega a 40 para 1. 40 para 1. Então, hoje nós estamos consumindo... muito mais fatores inflamatórios do que anti-inflamatórios. Então, muitas vezes a gente precisa abrir mão e consumir esses suplementos para tentar colocar e reequilibrar. Então, não é que o ômega 6 faz mal. O que faz mal é o excesso que nós consumimos hoje. Então, era aquele primeiro desenho dos snacks, dos sanduíches. O homem conseguia matar ali, comer a carne, mas ele também comia o peixe, ele pescava e tal. Exatamente. Então, é o equilíbrio. A carne tem ômega 6. Vamos falar dos alimentos que tem, mas antes, perguntinha do público. Claro. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá, ficou muito lindo esse vídeo. Parabéns, Camilinha. Beijo pra Ninha, adorei. Olá, Carol. Estou gestante, gostaria de saber se posso, então, fazer o uso do ômega na gestação. Nesse caso, eu acho que ela tá falando da suplementação, porque do alimento a gente sabe que todo mundo pode. Porém, eu queria que você comentasse um pouquinho esses benefícios do ômega e até introduzisse o porquê numa gravidez pode ser bacana essa suplementação, né? Que pode ser até fundamental para a saúde desse bebê. Olha, Carol, tem que ser como tudo, ela deve consumir o ômega 3, faz parte da dieta e a suplementação tem que ser uma coisa muito individualizada. Tá legal. A chance dela poder consumir como suplementação é gigante, gigantesca, né? Falando de vários benefícios, né? Inclusive, disso que você pediu para comentar, alguns trabalhos mostram que o consumo de gestantes que começam a consumir ômega 3 com indicação, tudo direitinho, seguindo direitinho o acompanhamento médico, tem a chance de esse feto ter um desenvolvimento melhor da parte do sistema nervoso central, ela cresce. Porque quando a gente falou, nosso cérebro, ele é formado tem muita gordura, formação de gordura, as bainhas de mielina, que são os neurônios, são aquelas células que transmitem os impulsos nervosos, elas são recobertas por gordura. E o ômega 3 é super importante. O ômega 3, os ômegas em geral, são super importantes para melhorar a condutividade, para melhorar o desenvolvimento. Então, as gestantes, elas têm, na maioria das vezes, uma indicação ótima, uma indicação certa de consumo desses ômegas para ter um bom desenvolvimento da criança. Como você citou que é anti-inflamatório, durante a gravidez é uma inflamação. O corpo muda tudo, né, doutor André? Tudo. Então, até para esse combate
com as inflamações que possam surgir. Dá para dizer até, assim, eu já ouvi isso, não sei se é verdade, mas que na gravidez, quem tem aí uma suplementação correta do ômega 3, incha muito menos, retém muito menos líquido do que as grávidas que não fazem a suplementação. Isso, pelo fator anti-inflamatório. Tá. Mas também cuidado com o excesso. Tá bom, o excesso pode prejudicar. Inclusive do ômega 3, tá, Carol? O ômega 3, apesar de ter todos esses fatores anti-inflamatórios, ele também vai agir na que a gente chama de cascata de coagulação, de agregação de plaquetas. Então, pessoas que têm algum problema, têm alguma deficiência e consomem ômega 3 demais, pode perpetuar, pode ter algum problema em relação à coagulação sanguínea. Que interessante. Tá? Então, por isso que a gente tem que dá ter, esse alerta. O médico tem que dizer exatamente a dose. O quanto, se tem indicação, se não tem, se está consumindo corretamente, com a nutricionista passando as orientações alimentares direitinho, se tem, se não tem indicação, o quanto tem, até onde é anti-inflamatório, até onde você pode ir, até onde você já tem que parar e não. Cada um tem uma indicação até de quantidade. Claro, claro. Agora, você trouxe alguns exemplos de alimentos, então vamos destacar quais são os grupos aqui. O ovo tem o quê? A gema do ovo ela é boa em ômega 6. Ah, é? Isso, tá? Então é importante, claro, tirando a parte da clara, tirando o complexo B, as vitaminas, a gema do ovo ela tem uma quantidade boa de ômega 6. É importante falar, Carol, que quando a gente fala de alimentos, né, que um alimento só tem o ômega 6, outro só tem o ômega 3, outro só tem o ômega 9. Na verdade, eles têm. Se a gente vamos pegar oleaginosas, por exemplo, as nozes, castanhas, a gente pode falar que elas têm uma quantidade boa de ômega 6, mas elas também têm ômega 3, elas também têm ômega 9. Tá. A oliva, o azeite que a gente consome, o azeite, principalmente o extra virgem, a melhor fonte de ômega 9 que tem é o azeite, é o ácido oleico, tá? Mas a gente tem outros. Tem ômega 3 também no azeite. Tem ômega 3, não, tudo tem. Quando a gente fala de peixes, de águas profundas, quando a gente fala de ômega 3, né, que todo mundo, eu fico até um pouco receoso que todo mundo só gosta de ômega 3, né, porque acho que só precisa do ômega 3 que é importante. E na verdade foi o que a gente falou, você conseguir equilibrar. Mas como a gente consome muito ômega 6, né, e ômega 6, né, a gente pode até falar de alguns óleos depois, tem um tipo de ômega 6 que é o ácido gama-linoleico, que é o GLA, que ele, apesar de ser ômega 6, ele tem uma característica anti-inflamatória. Que legal! Que é o famoso que o pessoal adora falar do óleo de prímula, do óleo de borragem, que emagrece, não emagrece. Né? Eles são óleos ricos em ômega 6, mas é um tipo de ômega 6 que ele vai ativar metabolicamente, tem características anti-inflamatórias. Então, usa-se muito para mulheres que têm TPM, para inchaço. Né? Então é óleo de prímula, óleo de borragem. Vou fazer o seguinte, vamos procurar, diretor? Óleo de prímula, óleo de? Borragem. Borragem. Isso. Enquanto eu vou lá e já volto, vamos procurar para mostrar para vocês, porque achei interessante isso, que é verdade. As mulheres perguntam. Aqui tem exemplo. Esse aqui não é ômega 3. O ômega 3 é esse. Tá? Esse aqui é ômega 3. Nunca tinha visto esse assim, com a cápsula escura. Esse aqui é bem escuro, né? Você vê que tem características diferentes. Esse aqui é uma cápsula que tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Numa cápsula. E aí esses de óleos de prímula e tal... Tem aqui dentro. Tem nesse. São as fontes do ômega 6, mas que ajuda a desinflamar. Que interessante, doutor André. Vamos colocar a perguntinha na tela, então? Vamos lá. Vamos ver quem escreveu pra gente. Eu sei que quando a gente faz essa pauta, realmente, o pessoal tem muita dúvida. Olha, Rafael, beijão pra você. Gostaria de saber se o ômega 3 é importante para quem faz musculação. E se não conseguimos, através da alimentação, temos que suplementar. Quem malha? Quando a gente está falando aí do público que assiste Você Bonito, que curte fazer uma atividade física, deixamos perguntinha da Rafaele. Muda alguma coisa você aumentar, então, a ingestão de ômega 3? Sim, legal? Muda, sempre vai mudar. Independente se é para atividade física, para emagrecimento, para ganhar massa muscular, vai mudar por quê? Porque o ômega 3 ele vai ter essa ação anti-inflamatória, ele vai conseguir equilibrar a pH intestinal, ele vai conseguir melhorar a microbiota intestinal, então a flora bacteriana vai melhorar. Então o potencial anti-inflamatório, melhorar toda a formação de liberação de um monte de enzimas e liberação de outras substâncias, que vai ter uma resposta melhor, até para quem treina, para quem quer perder peso, para quem está fazendo atividade para ganhar massa. Então ele tem uma ajuda no emagrecimento mesmo? Sim, claro que ajuda. Sempre que você tem, se a gente for até saindo, mas voltando do assunto, quando a gente fala de neurotransmissores, que a gente conversa e que tem as compulsões, que a pessoa não consegue emagrecer, o principal que é a serotonina, que todo mundo fala, 70% da serotonina que a gente produz no nosso corpo é produzida no nosso intestino. Uau! Aí já começamos a pensar
que o intestino, com a alimentação super inflamada, você não vai ter o intestino inflamado. E aí não você não vai ter o intestino equilibrado. Você não vai produzir serotonina, você vai ter compulsão, você não consegue perder peso. Entendi. Então você consegue, mesmo que não seja diretamente, não que ele tenha uma ação em cima da célula da gordura, nada, mas indiretamente você consegue já raciocinar. Por isso que a gente fala, é tudo de dentro para fora, não é nada de fora para dentro. Entendi. Então a gente tem que começar a pensar. Tem que pensar nisso, no intestino também. Exatamente. Está tudo ligado. Quer ganhar massa muscular, quer tudo. Então a suplementação tem que ser coerente, tem que ser correta. Não suplementar demais, mas também não tem que ter falta. Agora, só me explica então uma coisa, até pra gente entender esses números, por que hoje o consumo do ômega 6 está tipo 40:1 em ômega 3? Aqui, onde a gente encontra ômega 3? A ômega 3, a gente encontra uma quantidade um pouquinho menor de oleaginosas, muito na sardinha, no atum, em peixes de águas profundas, né? Certo. O salmão, o harém, que a gente encontra bastante ômega 3, são as principais fontes animais mesmo de nós ômega sendo 3. de cativeiro, Quantidade menor. Mas tem. Mas tem um pouquinho, mas tem. Até porque o ômega 3 que esses peixes eles adquirem é porque eles são de águas profundas e os plânctons que eles consomem nessas águas profundas que tem ômega 3 e que faz com que circule mais. É a alimentação dele. É a alimentação dele que faz com que ele adquira esse ômega 3 e os de cativeiro que são alimentados com ração tem uma quantidade menor de ômega 3. Porém, tá? tem um pouco. Mas tem. Então aqui a gente tem, na carne também tem um pouquinho, no leite, tá? Então, dessa Mas parte a carne aqui, tem mais ômega 6. Tem ômega 6 também, tem um pouco mais de ômega 6, mas tem também, tá? O ovo tem a parte de ômega 6, o leite também, fonte animal, tem um pouco de ômega 3 também. Tá. Muitas vezes a gente pode ver que eles são até enriquecidos com ômega 3, se você olhar no rótulo da embalagem, está enriquecido com ômega 3, muitas vezes eles enriquecem o produto com ômega 3 para melhorar a qualidade desse produto, mas basicamente a gente pode encontrar principalmente em peixes de água profunda o ômega 3. Legumes, carboidrato tem muito pouco. Não, o carboidrato geralmente já vai ter nada. pouco. Você tem que consumir, tem alguns óleos vegetais que tem a quantidade de ômega 3, né? Mas aí são os óleos vegetais, são algumas castanhas, algumas oleaginosas que tem esse óleo que são específicos, que tem uma quantidade de ômega 3. Mas algumas frutas, alguma coisa você tem quase nada de ômega 3. Diretor achou aí os óleos para mostrar pra gente. Vamos ver, aqui a gente viu em cápsula, vamos ver nas imagens aí. Aqui, ó, óleo de borragem. Que interessante, esse eu não conhecia, doutor André. Então, ele é um ômega 6, porém, ele tem uma ação anti-inflamatória. Isso, é uma exceção. É o que o pessoal chama de GLA, que está super na moda hoje. É um tipo de óleo que é um ômega 6, que tem se estudado muito hoje, que ele tem um potencial, uma ação potencialmente anti-inflamatória, não pró-inflamatória, como a maioria dos ômega 6 da nossa dieta atualmente. Até no emagrecimento. E o outro, que é o óleo de prímula, esse eu já tinha ouvido, sim. Tá aí, que também tem essa ação. Sim. Agora, olhando para nossa mesa, a gente ainda não chegou nessa parte aqui, né? Eu ia falar, deixa pra lá, eu ia falar uma besteira, não vou falar não. Deixa pra lá, tô boazinha, não vou falar nada não. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão consumindo muito isso, estão esquecendo disso. Mesmo a carne, que a gente fala que o ideal não é consumir todos os dias, 2 vezes por semana, né? Que são as indicações de vocês. Mas ainda assim é muito melhor do que comer isso aqui. Muito melhor. Porque isso aqui não tem nada. Muito melhor. De toda a nossa dieta, do 100% do que a gente consome no dia a dia, 30% tem que ser, das calorias tem que ser fonte de gordura. Tá? Vamos deixar mais ou menos um esquema mais fácil também, sendo que 10% de gordura saturada que a gente precisa. Tá bom. E os outros 20% a gente divide nas insaturadas, nas poli e monoinsaturadas. Tá? O grande problema é que a quantidade de gordura na nossa dieta hoje, muitas vezes ultrapassa os 30%, ela vai para 40%, 50% em quantidade calórica. E a quantidade de gordura saturada e a quantidade de ômega 6 com fatores pró-inflamatórios presentes nesses alimentos é muito grande. Maior. Então, dificilmente hoje você consegue pegar alguém que tenha regrado tudo direitinho, todas as refeições que come em casa, ou que faça marmita. Tem pessoas que são assim? Sim. Tem. Mas a maioria das pessoas ou vai numa rede de fast food, ou vai no bar na esquina e vai um salgado, porque é o que dá tempo de comer, come de pé, toma um refrigerante. Então, são alimentos mais fáceis de você comer. Você compra um sanduíche, você coloca 30 segundos no micro-ondas e vai, come e resolveu o seu problema. É verdade, matou a fome. Entre aspas. Matou a fome. Exatamente. Então, com um sabor ali artificial. E a quantidade de carboidrato é muito grande.
Isso também ajuda a inflamar mais, tem relação total. Exatamente, porque tem liberação da parte de insulina, então tem várias, metabolicamente a pessoa acaba se tornando uma pessoa inflamada. Então muitas vezes as pessoas, quando chegam no consultório até para emagrecer, a primeira coisa que a gente fala que são mudanças de hábitos, e quando você começa a mudar os hábitos, você começa a sentir diferença por completo. Então o intestino muda, o seu dia a dia muda, para dormir muda, melhora tudo. O grande problema hoje é que nós somos potencialmente inflamados. Então nós estamos tentando buscar através da alimentação substâncias que façam que esse nosso corpo tente entrar no equilíbrio de novo. E por isso a suplementação acaba sendo uma excelente opção. Exatamente. Até porque também, vou dizer outra coisa que me passou pela cabeça. Que não tem necessariamente a ver com isso, mas a gente sempre lembra, né, e toca no assunto. O peixe está caríssimo. O peixe está absurdamente caro. Como é que você vai colocar na mesa todos os dias peixe para a família inteira? É difícil. É impossível. E a qualidade, né? A gente também questiona a qualidade. Você tem que saber a procedência e tudo. Então, obviamente, a indústria também pensando nisso, claro, hoje tem à disposição a suplementação que... No final, se você for fazer realmente uma comparação, acaba saindo muito mais barato que comprar peixe, porque o peixe realmente está muito caro. Muito caro. Então, falando agora com sinceridade, como consumidora também, e como uma pessoa preocupada com a saúde da família, vai. Então, no final, gente, a gente fica naquela assim, e agora? O alimento é sempre melhor. Claro, mas espera aí, mas tá muito caro. Não é verdade, doutor André? Então, até eu acho que a intenção da nossa pauta é mostrar onde tem, você tem que conhecer e ter as informações, mas tem que colocar na balança, não é verdade? No orçamento, ver o que vale a pena. Agora, isso aqui a gente já sabe que não vale. Aqui você está jogando dinheiro fora. E saúde também, saúde no lixo. E tomar só cuidado com a suplementação, né? Falando como consumidor também, nem sempre o mais barato é o melhor. É o melhor. Perfeito. Tá? Porque tem ômega 3, ou você vai comprar do mais barato até ômega 3 super caro. É legal ter uma indicação do médico? Sim, indicação de uso e indicação até de uma marca ou de manipulação. Você pode mandar manipular também, não tem nenhum. Pode. Não sabia. Não tem nenhum problema, você pode mandar manipular ômega 3. Isso aí vai de acordo com o seu médico, vá lá e vê se realmente você tem necessidade ou não de suplementar. Pra gente saber, pra fechar, diretor, essa pergunta é importante. A gente não dosa no sangue ômega, né? Como é que a gente faz? Quais são os indicadores de um exame que a gente está faltando aí ômega? A gente tem marcadores inflamatórios, a gente tem marcadores de desbiose, né, então de flora intestinal alterada, e clinicamente também pela história do paciente, pelo quadro do paciente. Então, a gente pode fechar. Exame, Carol, em medicina é complementar. Verdade. A clínica é sempre soberana. A gente precisa entender o paciente, ver ele clinicamente, as queixas dele, realmente o que ele está precisando, e o exame vai servir só para complementar. Então, muitas vezes, parte clínica, a gente consegue entender o paciente e tentar buscar. Vocês já sacam, né? A experiência às vezes bateu o olho já, e já sacou ali, ali está acontecendo isso. Faz o exame apenas para complementar, porque é necessário, e aí você traça o caminho do paciente. Doutor André, sempre muito bom bater papo. Eu tenho certeza que essas informações são muito importantes. Então vamos comer comida de verdade, assim a gente vai se aproximar cada vez mais do que é o que a gente precisa, do tempo lá. Né, quando a gente brinca da dieta paleo, não falando só da dieta paleo, né, como o doutor André falou, isso aqui é um equilíbrio de dietas. Dieta mediterrânea, paleo, um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Sem equilíbrio a gente não consegue. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez. Quem quiser entrar em contato com o doutor André, pode segui-lo no Insta. Gente, o Insta dele é muito legal. @André_nutrólogo. @André_nutrólogo. Pode mandar recadinho que ele responde tudo. E logo mais ele está de volta sempre. Obrigada, viu? Um beijo, adorei.